Vamos abrir nossas Bíblias em Efésios capítulo 6, do versículo 1 ao 4. De já convido aos que forem encontrando, fique de pé para lermos a palavra do Senhor, reverentemente, de pé. Efésios capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4. Diz assim a palavra do nosso Deus: Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessas, para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Obrigado, Pai. Hoje celebramos o Dia dos Pais e rogamos por cada um, tanto que se encontra aqui esta noite, como os que nos assistem pela internet, e Deus bendito. Clamamos que o Senhor dê toda a sabedoria a cada um. Enriqueça-os de conhecimento, Pai. Conhecimento do Senhor, para adquirirem sabedoria vinda do Senhor, para educarem seus filhos, para aconselhá-los, para ajudá-los a temerem ao Senhor. Nós te louvamos pela vida de cada pai. Nós te louvamos porque o Senhor foi quem nos fez pai, nos deu filhos como herança do Senhor. Portanto, Pai, fala aos nossos corações através da Tua palavra esta noite, como podemos melhorar o que já somos. Pais, nós louvamos a Ti pelo privilégio que o Senhor nos dá de sermos pais. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Nesse texto bíblico de Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo relembra um mandamento do Velho Testamento, que se encontra em Êxodo capítulo 20, versículo 12, quando, falando dos 10 mandamentos, um deles é honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas. Que os filhos devem se submeter aos seus pais. E Deus tem promessa para esses que cumprem este mandamento. Tudo lhe irá bem, diz assim o texto, e terá longa vida sobre a terra. Queridos, se a nossa fé, como crente, como servos de Deus, se a nossa fé for realmente genuína, se a nossa fé em Cristo for autêntica como filhos, ela nos leva a nos esforçarmos para cumprirmos não somente este mandamento de obedecer nossos pais, mas também afeta todos os nossos relacionamentos com as pessoas. O amor de Cristo, ele precisa manifestar-se na nossa casa, no nosso quarto, na cozinha.
mas também precisa ser manifestado no relacionamento com os colegas de trabalho, com os vizinhos, com os nossos irmãos em Cristo. O bom filho de verdade sabe ser gratos a Deus pelos pais que tem. Se o seu pai ou a sua mãe não tem um comportamento agradável e condizente com aquilo que Deus quer, o que devemos fazer? Desobedecê-los? O que orienta-nos a palavra do Senhor é que oremos por eles. Nós podemos fazer a diferença na vida dos nossos pais. E às vezes nós nem sequer imaginamos o que o poder de Deus pode fazer através de nós aos nossos pais. Um dos grandes problemas nosso é que nós só deixamos para pensar em oração. Orar pelos nossos filhos, orar pelos nossos netos, orar pelos nossos pais. Somente lembramos disto quando já não queremos mais orar porque achamos que não tem jeito. Não lembramos de orar para nos prevenir. Uma coisa que eu não me canso de todos os dias colocar diante de Deus é os meus netos. Para que quando eles crescerem, eles sejam pessoas que glorifiquem o nome do Deus eterno. Desde o momento que eu me converti, eu comecei a orar pelos meus pais. Meu pai já foi um viciado, um alcoólatra. Meu pai já foi um alcoólatra. E a minha mãe sofria bastante. Apesar do meu pai nunca bebeu na minha frente, na frente do meu irmão, para ele isto era dar bom testemunho. Ele nos respeitava. Se nós chegássemos em um bar e ele estivesse ali, ele ia-se embora, comigo e com meu irmão. Quando eu me converti, ele já não bebia mais. Mas eu me preocupava porque eu queria ver meu pai sendo salvo por Deus. E querido, nós temos que orar pelos nossos pais, pela nossa família, antes que Satanás destrua-as. Porque hoje nós estamos vivendo muitas famílias sendo destruídas, muitas famílias vivendo de aparências muitas vezes. E não podemos de forma nenhuma baixar a guarda, porque há uma batalha espiritual dia após dia. E a nossa arma que nos dá vitória é a oração. Nós vemos nesse texto os deveres tanto dos pais, tanto dos filhos, melhor dizendo, como também dos pais. São recíprocos. Há o que o pai deve fazer, mas há o que os filhos também devem fazer, para que a família seja de fato bem ajustada. Eu tive uma ovelha, uma jovem, ela se converteu lá no Morada Nova. E o seu pai era muito grosseiro. Quando ela se converteu, ele disse: eu não criei filho para ser crente. Você não vai para esta igreja. Ela ligou para mim chorando e disse: pastor, o que eu faço?
meu pai disse que se eu for para a igreja ele vai me dar uma surra. Eu digo, pois não venha. Mas pastor, meu pai não quer que eu vá à igreja. Eu digo, pois não venha. Pastor, a palavra de Deus diz que importa a gente obedecer mais a Deus do que homens. Eu digo, ele é seu pai, o que a Bíblia diz para você fazer? A Bíblia diz para mim obedecer ao meu pai. Ela, nova convertida, mas muito estudiosa da palavra de Deus. E eu disse para ela, você não vem e diga para o seu pai por que você não vem. Converse com ele a respeito da sua fé. E ela desligou. Estávamos prestes, era domingo, era para ela ir para a escola bíblica para assistir aula para ser batizada. E ela estava muito triste porque disse que não ia conseguir ser batizada, pois não ia cumprir a lição da escola bíblica, do discipulado. Eu digo, fique, converse com o seu pai e diga para ele que você não vem. E diga o motivo por que você não vem à igreja. Mostre na Bíblia Sagrada que a palavra de Deus diz que você deve obedecer ao seu pai, que você deve honrá-lo. E por isso que você não vem à igreja. Mas que a sua fé não vai mudar. Ele não pode deixar ou impedir de você crer em Cristo Jesus. Então, logo que ele autorizar, você vem à igreja. Mas pastor, ele não vai autorizar. Eu digo, simplesmente converse com Deus e peça a ele para quebrantar o coração do seu pai. E converse com ele. Quando eu cheguei na igreja, ela estava. Eu digo, mas Socorro, o que foi que aconteceu? Você disse que seu pai não ia deixar você vir. Ela disse, pastor, sabe o que aconteceu? Nós fomos tomar café, sentamos à mesa, que é o hábito da família lá, era sentar na mesa e tomar café todo mundo junto. E ela disse, quando sentou na mesa, ele olhou para ela e disse, você está aqui, mas é como se você não estivesse, porque seu coração está na sua igreja, não é verdade? Ela disse, é verdade, pai. Meu coração realmente está na igreja, que eu gostaria de estar lá, mas eu não vou à igreja porque eu quero lhe obedecer, porque a palavra de Deus diz que eu devo lhe obedecer e devo lhe honrar. Não vou à igreja porque o Senhor não quer que eu vá. E ele se levantou, deu um murro na mesa e disse, pô, vá para a tua igreja. Vá para a tua igreja. Porque o teu coração está lá. Então vá para onde o seu coração está. E ela se levantou, feliz, deu um cheiro nele e se arrumou e foi para a igreja. E encontrei o Socorro lá na igreja. Tempos depois, o Socorro leva o seu irmão e a sua irmã para a igreja. Esses dois se convertem. Eu quis ir visitar na casa dela o seu pai. Ela disse, pastor, não vá não, porque ele disse que não gosta de crente, não quer lhe ver lá. Eu disse, tá bom, então vamos respeitar. Um dia teve o aniversário da sua mãe e ela me chamou. Eu disse, pastor, vamos lá. Papai está melhor. Ele disse agora que quer conhecer o Senhor. E eu fui, me fiz conhecido, conversei bastante com ele. E depois ele pediu um culto na sua casa. E nós fomos com as mulheres da nossa igreja, me acompanhou e nós fomos fazer o culto numa tarde lá, porque havia nascido uma netinha e a netinha estava com problema no coração. E nós fomos lá porque ele pediu. Aquele senhor já está no céu, mas partiu salvo. Você não imagina o que a obediência a Deus pode fazer na vida da nossa família. Você sequer imagina o poder de Deus se manifestando na nossa casa quando nós somos obedientes a Ele. Porque a palavra é muito clara, ele diz, filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor. No Senhor. Há muitos filhos que ficam questionando, e se meu pai não obedece a Deus, eu devo obedecê-lo? Aqui não questiona se seu pai é isso ou aquilo, ou o que deixa de ser. Honre-o, e Deus lhe honrará. Aqui independe, por causa do erro de alguém, não seja também você errado.
Nós vemos nesse texto a responsabilidade de ambos, tanto de filhos como de pais. Mas quem desobedecer, se o pai ou o filho desobedecem a Deus, vai pagar diante do Senhor. Mas que o erro de um não seja motivo para o erro de outros. O compromisso dos filhos parece ser maior. O primeiro dever é dos filhos. Deve obedecer e honrar os seus pais. A primeira ordem aqui, em Efésios capítulo 6, filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e honra a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Para que tudo que nesta terra você pretender fazer, dê certo. Às vezes as coisas dão tudo errado para a gente não sabe por que está dando tudo errado. Às vezes o problema está na desobediência à Escritura Sagrada. Como é que nós estamos vivendo aqui neste mundo? Nós estamos ignorando os conselhos de Deus? O nosso Deus cumpre suas promessas. Ele nunca falha. Ele promete uma vida de qualidade para aqueles que obedecem aos seus pais. Uma vida vitoriosa, uma vida de satisfação nesta terra. E tudo isso depende muito dos nossos relacionamentos e obediência aos nossos pais. Você tem orado pelos seus pais? Não estou falando aqui somente de jovens. Eu tenho meu pai, eu tenho a minha mãe. E oro por eles todos os dias. Oro pela saúde física, oro pela saúde espiritual. Oro para que Deus o proteja, porque é muita violência neste mundo. E meus pais, depois que passa de uma certa idade, eles ficam completamente indefesos. Uma coisa que eu tenho muito medo é que meu pai e a minha mãe caia. Outro dia minha mãe pegou uma queda, fraturou o punho. Até agora não emendou direito, isso foi em janeiro ainda. Eu oro para que o Senhor os proteja, que a boa mão do Senhor os segure, para que eles não caiam. Meu pai já vai fazer 90 anos agora em setembro. Não importa se o seu pai ou a sua mãe tem honrado com os seus compromissos como pai diante de Deus, pois cada um, como eu já falei, vai prestar conta diante de Deus dos seus erros, de ter obedecido ou não à vontade do Senhor de acordo com a Escritura Sagrada. E quanto aos compromissos dos pais, vamos passar para isso agora. Os pais devem ensinar aos seus filhos a obediência. Não espere dele, não queira tirar dos seus filhos o que você não colocou. Não, quando eles crescerem, eles vão aprender por si só. Não vai não. Não vai não. A palavra do Senhor, em Provérbios, diz que nós devemos até mesmo disciplinar os nossos filhos, para que eles não vá para o inferno. Não sou eu que estou dizendo, está na Escritura Sagrada.
Nossos filhos não vão aprender sozinhos a obedecer. Nós pais devemos ensinar, temos obrigação diante de Deus de ensinar o que é certo aos nossos filhos. Ensinar o que é justo para com Deus. Peçamos sabedoria a Deus para que nós tenhamos o cuidado de ensinar os nossos filhos o certo. Desde a mais tenra idade devemos começar a ensiná-los. Pois a palavra de Deus em Provérbios também diz que ensina a criança no caminho que deve andar, para que quando ela crescer não se desvie dele. E Deuteronômio capítulo 6 diz que devemos ensinar aos nossos filhos, inculcar na cabeça dos nossos filhos a palavra de Deus, os ensinamentos do Senhor, que segundo a própria palavra diz que é boa, perfeita e agradável a vontade de Deus. E ele diz para a gente fazer isso andando pelo caminho, sentado, levantado. Devemos inculcar. Sabe o que é isto? Inculcar. Não é fazer lavagem cerebral, não. É parecido, mas é botar na cabeça da criança cada momento, não se esquecer, mas ensinar e ensinar. Achei muito lindo o meu genro, e ele sempre faz isto ao deitar com o Isaac. A primeira coisa que ele faz quando pega ele, então dá banho nele, veste ele. Agora vamos orar, filhinho, para que Deus lhe dê uma boa noite de sono. E num dia desses, os dois orando, a Samantha entra no quarto e pega ele de surpresa e tira uma foto deles dois orando. E o Isaac, quando a gente vai almoçar, se alguém se esquece de orar, ele chama logo a atenção. Ele quer que ore. E se orar sem ele, aí ele se zanga. Ele quer participar da oração. Queridos, somos nós responsáveis para ensinar nossos filhos boas maneiras, obediência à vontade de Deus para as suas vidas, para que eles sejam salvos, para que sejam abençoados. Nós pais temos esse dever para com Deus. Nunca suplique a sua criança que ele faça o que é certo. Não suplique. Também nunca suborne por meio de recompensa. Ah, filho, se você fizer isso, eu vou lhe dar aquilo. Se você passar no final do ano, você vai ganhar uma viagem. Eu nunca fiz isso com meus filhos. Filho, se você passar no final do ano, vai ganhar uma bicicleta. Não é assim que funciona, não é barganhando. Isto causa problema, porque se chegar o dia você não puder dar, você vai provocar a ira aos seus filhos. E ele deve obedecer, deve cumprir, deve fazer ser um bom aluno, porque ele deve honrar primeiramente a Deus. Sempre conversei com meus filhos e disse para eles: filho, eu nunca pedi que você fosse um bom aluno, porque eu quero que você ganhe muito dinheiro. Eu quero que você seja um bom aluno para você ser um exemplo de um servo de Deus, para que olhem para você e digam que você é bom, porque você é um servo de Deus. Eu digo, não importa se você vai ter uma profissão que ganha muito dinheiro, mas me importa se você vai ter uma vida santa diante do Senhor, porque a vida não se limita à terra. Depois daqui é que a vida vem de verdade, e isso me importa. Eu nunca pedi para meus filhos tirarem notas azuis, apesar deles terem sido todos zelosos, bons alunos. A Samantha, no dia que ela tirou a menor nota dela, que foi 9,4, se não me engano, 9,5, ela se zangou, ficou chateada. E a Samantha só não foi laureada em psicologia, porque ela adoeceu e passou um semestre, ela teve que trancar. Mas todo mundo pensava que a Samantha seria a pessoa laureada no curso de
Psicologia da Santo Agostinho. Meus filhos sempre se importaram de tirarem as melhores notas, mas não porque eu cobrasse, não porque eu ameaçasse, não porque eu negociasse com eles. Aprendi isso muito cedo na palavra do Senhor, que não é barganhando, mas é ensinando. Mostrando, através do nosso próprio proceder, que vale a pena ser justos e obedecer àquele que deu a vida por nós na cruz. Porque quando nós estamos obedecendo aos nossos pais, nós estamos obedecendo primeiramente a Deus. E é isso que temos que ensinar aos nossos filhos. E não fazer promessas para que eles venham cumprir aquilo que é a sua obrigação. Não funciona assim. Nossos filhos normalmente se espelham naquilo que nós fazemos. A palavra do Senhor por isso que eu não confio muito nesses eletrônicos. Eles fecham e ele deixa você na mão. Se eu não tivesse copiado, né? Como tem sido o seu relacionamento com seus filhos, pais? Uma coisa que a palavra do Senhor diz, pais, nós podemos ajudar os nossos filhos muito, mas muito mesmo, a ser filhos bons, ser filhos obedientes. Quando nós não provocamos a ira aos nossos filhos, quando nós estamos barganhando com ele, muitas vezes nós estamos provocando a ira. E também quando nós nos irritamos com eles e gritamos, nós estamos provocando a ira aos nossos filhos. E a palavra do Senhor diz, pais, versículo 4, não irritem os seus filhos. O que ele pede de nós é que nós criemos nossos filhos na admoestação, no ensino e no conselho do Senhor. Às vezes nós irritamos nossos filhos com palavras e gestos que Deus reprova. Uma das palavras que mais irrita nossos filhos, não sei quantos pais daqui já usaram esta frase: você não vale nada. Isso irrita. E nossos filhos guardam aquilo que nós falamos, aquilo que nós amaldiçoamos nossos filhos, eles guardam. Você não presta. Uma palavrinha que muitas vezes nós falamos aos nossos filhos e que eles nem entendem ainda, mas é uma palavra de maldição, uma palavra chamada de danado. Você já pesquisou no dicionário o que significa essa palavra danado? Ô menino danado, sabe o que significa? Procura lá no Aurélio, mas eu vou dar uma deixa aqui. Danado significa endiabrado, possuído pelo diabo. Nunca chame seu filho de danado. Esse menino é peralta, chame assim, inquieto, mas nunca chame seu filho de danado. Não tenha atitudes reprovadas por Deus diante dos seus filhos, porque no dia que eles fizerem, você não vai poder reclamar. Isto é provocar também a ira aos nossos filhos, pais. E às vezes fazemos isto sem perceber. Quando nós fizermos alguma coisa que dissemos para eles não fazerem, é obrigação nossa até explicar por que nós fazemos. Como, por exemplo, subir numa escada, não é pecado, mas você pode impedir o seu filho pequeno de subir, e quando você subir, ele vai perguntar às vezes, por que eu não posso subir se você sobe?
Por que eu não posso fazer isso se você faz? Se não é algo errado, não custa nada a gente explicar. Mas a maioria das vezes a gente diz assim, não faça. E a criança diz, mas por quê, pai? Porque eu não quero. E pronto, acabou-se. Ele não vai entender. É melhor você gastar um pouco mais de tempo com seu filho e explicar. Filhinho, porque o pai é grande e eu não vou cair, mas para você é perigoso. Então não faça isto porque o pai quer lhe proteger. Não quer que você caia e venha se machucar, senão vai fazer um dodói e você vai ter que levar você no hospital e você vai tomar injeção, ou vai ter que engessar o seu braço se você quebrar. Então não custa nada a gente explicar, mas nós não queremos muitas vezes dar satisfação ou explicar qualquer coisa com nossos filhos, porque nós somos super autoridades sobre eles. Somos autoridades apenas. Ensinemos por meio da palavra do Senhor, e o Senhor nos abençoará. Portanto, para encerrar, peça ajuda ao Senhor para melhorar o seu relacionamento com seus filhos e também com melhorar o seu relacionamento com outras pessoas. Ele pode fazer toda a diferença se você recorrer a Ele pedindo ajuda. Digo sem medo de errar, que a melhor coisa quando nós temos alguma dificuldade neste assunto é buscar aquele que pode nos orientar. Que Deus nos abençoe. Pai, graças te damos mais uma vez. A tua bondade sobre nós nos faz melhor. Graças te damos pelo teu cuidado, pela tua palavra que nos instrui. Graças te damos. Obrigado por esta noite estarmos reunidos aqui diante do Senhor e saber com toda certeza que o Senhor é presente aqui conosco. Guarda o nosso coração, guarda a nossa mente de nós mesmos. E que teu Espírito Santo tenha toda a liberdade e autoridade em nossas vidas. Ensina-nos, ó Deus, a sermos melhores pais do que somos, a sermos melhores mães do que somos, a sermos melhores companheiros para nossos cônjuges do que somos, melhores filhos. Ajuda-nos, ó Deus. Que teu Espírito Santo, se necessário, incomoda-nos, mas não permita que venhamos viver de acordo com a nossa própria vontade. Não permita, Pai. Guarda-nos da nossa natureza humana. Oramos em nome de Jesus. Amém.